Meu nome completo é Senor Abravanel. Acreditando naquela frase que algum filósofo disse uma vez num livro, ganha dinheiro com 10% de inspiração e 90% de transpiração. Só. E na minha estação de televisão, enquanto eu viver, vai procurar no ser humano as qualidades do ser humano. Porque o homem brasileiro, desde o faxineiro até o presidente da República, nenhum deles sai de casa dizendo, hoje eu vou errar, hoje eu vou errar. Não, não. Todos saem de casa com a intenção de acertar. Fazem 10 coisas, erram 3 e os jornais e a televisão só encontram os 3 defeitos, não encontram as 7 qualidades. Qual é o ser humano que vai progredir se ele não recebe estímulo? Se ele só recebe cacetada da imprensa, cacetada da televisão. Me faz lembrar a piada do homem que morava numa vila de casas e que era engenheiro eletrônico, falava inglês, era arquiteto, falava francês, falava alemão, era músico, tocava um instrumento. Ninguém conhecia ele. Conhece o músico? Não. Conhece o inglês? O que fala inglês? Conhece o... Não. Conhece o careca? Ah, o careca! Ah, sim, o careca é da casa 23. Quer dizer, o careca todo mundo conhece. E as outras qualidades do careca ninguém sabe quem é? Não. Na minha televisão, o jornalista, se quiser trabalhar comigo, vai ter que dizer a inflação foi de 2, 3, 8% só. Não vai dizer assim, a inflação esse mês foi de 8%. Que coisa, não. Que coisa não. E dá a notícia só. E se ele puder elogiar, elogie. Faça como a imprensa americana. Porque na imprensa americana, eles colocam Silvio Santos foi convidado a comparecer a uma delegacia de polícia para prestar informações. Silvio Santos será julgado na próxima semana. Silvio Santos foi condenado a 5 anos de prisão. Silvio Santos é ladrão. Aqui não. Na imprensa brasileira, me desculpem os jornalistas se eu estiver exagerando, mas uma parte da imprensa brasileira coloca Silvio Santos é ladrão para vender jornal. E o Silvio Santos que explique por que não é ladrão. Nos Estados Unidos, a Carol Burnett foi chamada de alcoólatra pela revista Enquirer. Ela nunca foi alcoólatra, provou e recebeu $3 milhões de indenização. Nos Estados Unidos, houve um caso de investigação que foi o caso Watergate, até hoje discutido na imprensa norte-americana, porque jornalista não tem nada que ser investigador. Jornalista tem que dar a notícia só, mais nada. E tem que, se possível, elogiar o ser humano para que ele seja estimulado e para que desde o faxineiro ao presidente da República todos trabalhem pelo bem comum. Esta é a filosofia da minha empresa e dos jornalistas que trabalharão comigo. Se não quiserem, comprem um jornal, ganhem uma concessão de televisão. E o dia que o governo não quiser mais o Silvio Santos como concessionário, chega perto de mim e fala, não quero mais, eu entrego. Eu não nasci dono de televisão, eu fui dono de televisão porque os donos de televisão fecharam as portas para mim. E eu então, quando se fecha uma porta, Deus abre uma janela. Fui obrigado a ser dono de televisão, a comprar 50% de ações. Eu não nasci dono de televisão, nasci animador de programas. Continuaria sendo animador de programas se os homens não fossem tão vaidosos, tão poderosos. Sou um homem vaidoso pela minha condição de animador, mas não quero ser um homem poderoso. Não precisa ser poderoso. Sou poderoso com a minha consciência. Costumo ter mais vitórias do que derrotas por uma razão. Quando o ser humano está com a razão, Deus é o seu advogado. Ninguém vence o ser humano quando ele tem razão. Quando o ser humano não está com a razão, Deus é o juiz e o demônio é o advogado de quem está sem razão. Quem tem razão, forte ou fraco, vence sempre. O bem sempre vence o mal. O mal vence por alguns minutos, por algum tempo, mas o bem sempre vence o mal. E não teríamos razão para viver.
Mesmo que esta vida termine no pó, não teríamos nenhuma razão para viver se o mal vencesse o bem. Se o regime comunista amanhã me acordar dizendo assim, Silvio Santos, que virou comunista, virou? O que eu tenho que fazer? Plantar cana, eu vou ser o melhor plantador de cana. Eu vou doutrinar e vou ser chefe do partido, não para ganhar dinheiro, nem pelo poder, pela satisfação de fazer o melhor de mim. Agora, eu digo também, se chegar um partido de ser agora é o partido não trabalhista, o que é isso? Não precisa trabalhar, só jogar buraco, ler, nadar, pescar, eu mudo de país. Então, respondendo a você, se amanhã mudar o regime, seja ele quem for, como eu já disse no jornal, o que é o presidente? O presidente é um homem como eu, ele vai ao banheiro, ele tem dor de barriga, tem dor de dente, tem briga com a mulher, tem que pagar a escola dos filhos e tem o trabalho que eu tenho. Ele só é presidente e eu sou animador. Eu não consigo ser presidente, mas ele não consegue ser animador. Somos dois homens em posições idênticas. Eu tenho respeito por ele, ele tem respeito por mim. Nos respeitamos. Mas eu digo, para terminar, que se eu amanhã não tiver mais nada, mas se eu tiver a minha voz, eu no Rio com 14 anos era camelô e vendia canetas e outras mercadorias em português. Agora eu vendo em português, em castelhano e também vendo em inglês. Só que meu inglês é like Tarzan, like Indian, mas dá para vender caneta e dá para ganhar a vida, porque eu não como mais do que as minhas torradas, para não engordar, eu não visto mais do que as camisas 3 ou 4 que eu gosto, e eu não calço mais do que 2 ou 3 sapatos que eu gosto, embora tendo 50. Muita gente pergunta para mim, e o teu dinheiro? O dinheiro é muito subjetivo. O dinheiro, ele representa alguma coisa dependendo de quem vai usar o dinheiro. O meu dinheiro não é nada na frente do Rockefeller. O meu dinheiro não é nenhum na frente dos homens que saíram na Veja com $1 bilhão. O dinheiro é aquilo que a pessoa acha que é subjetivo. Então o meu dinheiro não representa nada. Quando eu me lembro da minha mulher que morreu, e quando eu me lembro que eu dizia que era solteiro, quando eu me lembro que eu escondia as minhas filhas para poder ser o galã, para poder ser o herói, quando falo com a minha consciência, eu acho que é uma das coisas imperdoáveis que eu fiz diante da minha imaturidade. Cida morreu, Silvinha e Cíntia foram discutidas. São minhas filhas, não são minhas filhas. Era casado, não era casado. E hoje eu vejo as besteiras que eu fiz. E quando eu vejo alguém fazendo o mesmo que eu fazia, eu olho e digo, meu Deus do céu, como esse homem é infeliz. Quando eu corri atrás de mulheres, como alguns colegas meus correm, cada dia uma, eu estava à procura de alguma coisa e não sabia o que. Depois que eu encontrei a minha segunda mulher, não vão acreditar, mas eu me satisfaço com ela. Me encontrei e encontrei a minha felicidade. Meu nome completo é Senor Abravanel. E é Senor porque eu sou o dom, o homem que me deu origem, consertou as finanças de Portugal. Depois foi chamado pelos reis católicos Isabel e Fernando para a Espanha. Era o Dom Isaac Abravanel. Consertou as finanças da Espanha. Depois, quando chegou a Inquisição, os reis católicos Fernando e Isabel disseram, você fica e o teu povo, o povo judeu vai. Ele falou, não, o povo judeu vai e eu vou junto. E foi para Salônica, na Grécia. E de lá então, meu pai, meu avô, tiveram o título de Senhor Dom Abravanel. E aqui no Brasil não existe dom. O título que os meus antepassados ganharam no ano de 1490 e quantos. O Dom Isaac Abravanel foi um dos que deu dinheiro para que Colombo viesse descobrir a América. Então disseram para o meu pai, não, que dom? Dom é frescura, não tem cura. Não. Então ele colocou Senhor. Senhor quer dizer Dom Abravanel. Homem que é homem não chora, eu não chorava. E em Boston eu chorei como uma criança. Mas eu chorei porque eu vi que o povo me dá amor, me dá carinho. O povo me dá. O povo
tem admiração por mim, se preocupa com a minha saúde. E eu então perguntei a mim mesmo, e eu o que faço por este povo? Nada. Palhaçada nos domingos. Será que um homem com 57 anos de idade, com maturidade, com inteligência, não pode fazer mais alguma coisa por este povo? Será que esse homem que tem uma rede de televisão não pode dar um pouco mais a este povo do que o circo no bom sentido? E eu, ao pensar no povo e vendo o povo de lá, de Boston, que para mim pagar as minhas consultas médicas eu não consegui pagar, não consegui porque eles não cobram, tem que ser pelo correio, que cada um paga o que tem. Aqui quando eu chego num hospital, antes de entrar no hospital, arrebentado, você tem que passar na secretaria e pagar o depósito. Lá não, em Boston não, lá não. Lá eu dizia, me dá o relatório, não posso. Por que não? Porque o gravador vai para um escritório que depois datilografo, o médico lê e assina, e a conta é enviada pelo correio. E se eu não tiver dinheiro? Não, você tem. Você paga $5, paga $2, paga $1. E se você não pagar, o welfare paga. O INPS americano paga. E se você não pagar, você fica devendo até quando você puder pagar. E se você não pagar porque você é ladrão, desonesto, você é ladrão e desonesto. Mas vamos primeiro curar o ladrão e o desonesto. E quando eu vi que lá o povo trabalha como se fosse uma máquina, me fez lembrar aquele filme do Carlitos que batia assim. Eu vi que o povo lá trabalha e tem comida, e tem casa, aluguel, tem médico, tem remédio, e tem educação para os filhos. E o nosso povo dizem que ele é indolente. Mas é melhor não falar nisso. O Deus, eu acredito, é claro. Deus me deu saúde, Deus me dá raciocínio, Deus me deu consciência que me rege primeiro, razão que me rege segundo, coração que me rege em terceiro. Quando a minha emoção começa a tomar conta de mim, vem a minha razão e fala, o que é isso? Que besteira é essa? E ainda quando a minha emoção vem da minha razão, vem a minha consciência e fala, olha, eu vou te acompanhar até o último suspiro, hein? Então, a minha razão policia a minha emoção e a minha consciência policiam a minha razão e a minha emoção. Então, eu me preocupo com hoje, só hoje. Amanhã, se eu tiver saúde, e esse Deus, que pode ser o meu Deus, que pode ser o Deus que está dentro de cada um de nós, que pode ser o Deus natureza, o Deus dos ecologistas, que pode ser o Deus dos budistas, não importa. Esse Deus que nos rege e que nos diz o seguinte, amai aos outros como a ti mesmo. Esse é o Deus que eu acredito.